Muito bem, gente. Então, nós estamos no item 12, né, do nosso programa, que é o item que fala de Jesus e a postura frente aos conflitos. Temos o capítulo 8 do Desperte e Seja Feliz diante da luta, né, que é um dos capítulos. Depois, do Jesus e Atualidade, tem o capítulo 10, Jesus e a Coragem. E, por último, a gente tem o capítulo 31 do Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, que é o tema cruzes. Então, esses três capítulos que a gente juntou aqui no item 12, justamente eles tratam dessa questão da realidade da vida, né? A dinâmica da vida. E a dinâmica interna, ela se baseia, né? ela se sustenta nessa temática do conflito. A luta, a Joana, em muitos momentos, vai trazer essa questão da luta, né? Da luta, do conflito, do embate, da necessidade do desafio da vida. Então, ela é muito clara, né, em vários momentos, que a vida é movimento, e se movimento é amor, de outro lado, esse movimento exige desafio. E ela vai começar justamente no capítulo 8, né, do Desperte Seja Feliz, trazendo isso, que a luta é um desafio abençoado. Olha só, que a lei do progresso impõe. Então, ou seja, não temos como fugir disso. Então, a lei do progresso, né, é esse movimento que nos impulsiona a evolução, impõe a luta como um desafio abençoado. Isso está, de certa maneira, né, em sintonia com o próprio Jung, quando ele vai colocar que a guerra é a mãe ou o pai de todas as coisas, né? E que não há consciência sem algum tipo de tensão, né? Então, a tensão, né? Esse processo, né? Que é pensado, que é entendido como um jogo da própria vida, né? De opostos. A vida ela joga com tensões, sim e não, baixo e alto, externo e interno, né? E as realidades se apresentam nessa dimensão dupla, né? E isso é um estudo que é feito, a Von Franz tem um estudo que é feito, que ela mostra que os conteúdos inconscientes, eles não têm essa dualidade. Mas quando eles começam a emergir para a consciência e se apresentar no mundo, né, eles tendem a se dividir, a polarizar. Né? Então, isso mostra, né, segundo ela, que a dimensão da consciência é uma dimensão polarizada. Né? E, do ponto de vista espiritual, também essa polaridade, né, me parece que é o jogo que a vida faz para que nessa tensão entre o meu estado interno e a realidade externa, entre o que eu sou afetado e a capacidade de afetar também a vida, possa estabelecer, então, um jogo de dinâmico para que a energia espiritual possa se movimentar e eu desenvolver, então, as minhas habilidades, os meus valores, assim por diante. É, é, então, ela fala que a luta faz parte da nossa caminhada, né? Que é um desafio que se impõe naturalmente, mas, né, que a gente tem que avaliar que luta é essa, né? E que há muitas lutas no nosso mundo. E lutas que podem ser evitadas. Tem lutas que a gente busca por nós mesmos, neuroticamente. Tem isso. Já basta a vida com seus desafios. Né? Mas como a gente gosta muito dessa luta, a gente acaba criando também, né, para dentro da gente uma série de complicações que são desnecessárias. Então, tem as lutas do mundo, tem as lutas da vida, tem as lutas internas, né? E tem as lutas que dependem da nossa postura, enquanto campo de operação que a vida vai se dando. E ela vai, então, justamente, né, falar
de lutas que são improdutivas ou armadilhas, né? E as lutas desnecessárias, ou as lutas ligadas ao jogo do ego, da sombra coletiva, as lutas que envolvem os anseios inferiores da gente, né? Então, essas lutas, né, elas geram mais conflito depois, né? Lutas eh, que, que reforçam, né, um processo negativo, da qual a gente vai ter que se confrontar, lutas que tentam evitar a gente poder olhar para nós mesmos, que não adianta, um dia a gente vai ter que se confrontar. Então, lutas de buscar questões que são ilusórias e a gente gasta muita energia e põe muita carga em cima e depois fica só o gosto amargo do resultado disso e assim por diante, né? E tem as boas lutas, né? A luta boa, assim, que tem um bom e um mal sofrer lá no Evangelho, né? A luta daquele que está buscando superar a si mesmo para se renovar, a busca em favor dos valores imperecíveis, assim por diante, na formação do caráter, essa busca de autodescobrimento que a gente está fazendo aqui, nesse trabalho de estudo, né? É, então, a luta pode ser tanto um processo de temperagem do espírito, eu sou temperado, assim como no forno, né? A argila está sendo temperada para ganhar consistência, né? E aí tem a luta que desagrega, porque um conflito muito intenso, exagerado, pode levar a uma tensão, que a gente chama, né? Quando essa tensão ela não gera integração, não gera transformação, não gera elementos que eu possa agregar, e fica uma luta mais de oposição dissociativa, né? Ou seja, não há diálogo entre esses desafios que a vida me coloca. Isso gera uma carga muito grande que pode, então, consequentemente, gerar um conflito desestruturador, seja em termos de saúde mental, eu enlouquecer, seja em relação a suicídio, seja a outras desordens, né, que pode acontecer em menor grau, mas que eu fico daí numa mente atormentada, de conflitos não resolvidos, né? Então, Joana fala que é bem importante, né, a gente poder avaliar os conflitos nossos, né, sejam aqueles que a vida apresentam e esses que a gente carrega dentro de nós, né? E como é que a gente se posiciona. Até porque muitas vezes o conflito está mais na forma de a gente olhar a realidade do que na realidade em si, né? Porque muitas vezes até as questões que a vida apresenta não são muito terríveis, mas em função do padrão interno, aquilo se torna insuportável para a gente, né? Então, existe de uma certa maneira, né, a nossa temperagem, né, em relação às questões que a vida impõe, né, que é então, a maior luta, né, é interna, né? Então, a Joana vai ser bem clara quando ela diz não faças da tua luta o instrumento de flagício contra ti mesmo e nem contra outra pessoa. A gente não tem porquê, né, pegar o conflito e tornar pior para a gente mesmo, né? Ou querer botar isso na conta dos outros, né? Então, ela diz que a gente tem que saber lutar. Ou seja, ela está dizendo assim, ó, não te identifique tanto com o sofrimento, com o conflito. Ele faz parte de você, faz. Mas a tua vida não é sustentada só pelo conflito. Então, dá um passo para trás, olhe para o conflito. Isso tem que lutar, não tem como se libertar daquela dor, daquele conflito, daquela imposição que que a vida coloca. Vamos lutar em paz. Então, ela fala da importância de que, mesmo na luta, no conflito, a gente mantenha uma serenidade,
uma paz, né? E até ela fala, até em alguns casos, uma alegria por estar lutando, né? Por quê? Porque a gente está reconhecendo naquela luta um movimento de crescimento. A gente está vendo naquela luta o amparo divino, né? E um sentido maior para nós, né? E aí, com isso, a gente consegue, então, ter, mesmo na luta, um entusiasmo que renova nossas energias, né? E que continua para a gente perseverar nesse processo, nesse embate que é a vida de cada um, né? Seja a vida interna, seja a vida externa, nesse jogo constante de diálogo entre uma realidade e outra. Então, ela vai comentar, né? Jesus, né, foi um lutador incessante e que ele continua lutando, ele ainda não, ele não descansa e nem desanima, né? E apesar do cenário do planeta e dos homens ser terrível, né? E aí ainda a gente não conseguiu assimilar verdadeiramente sua mensagem. E ele está lá, né? Lutando, né? Assim como os amigos espirituais de Joana de Anjos estarão do nosso lado também, assumindo essa luta conosco. Então, isso eu acho uma coisa bonita no capítulo esse primeiro do que a Joana nos traz, né? Capítulo 8, né? Dos Petros Filhos, que ninguém luta sozinho, gente. Ninguém está sozinho nessa luta, né? E aí ela começa, então, a falar, né, no capítulo 10 sobre a importância da coragem, né? Então, ela retoma essa ideia da luta, dizendo que a vida é um constante desafio, e que a vida de Jesus também foi isso, né? Ela vai dizer, a sua vida, né? A vida de Jesus foi uma vida de constantes desafios, né? Por que a nossa não seria, né? E que a luta dele foi sempre uma luta contínua em favor do bem. E então ele vai colocar, né, na figura do Cristo, esse portador dessa mensagem libertadora para nós, né? E trazendo ele, então, a mensagem de coragem, para que a gente possa também enfrentar a nossa luta, né? E a necessidade de nos apoiarmos nele, né? Nele e na sua mensagem. E, e aí ela comenta, né? Toda vez. Então ela dá um caminho prático, né? Porque a Joana nos dá muitos caminhos práticos de lidar com as questões psicológicas e espirituais. Ela diz, toda vez que tu tiver uma situação de conflito, traz Jesus para perto de ti, né? Reflita com tranquilidade e reconheça e reflita sobre a coragem dele. Vai até lá, olha o exemplo dele, né? E traz isso para a tua consciência, né? Buscando esse apoio. E aí, no exemplo dele, assuma a coragem de viver. E evita, então, diz Joana, te esconder frente à vida. Não se desculpar. A gente pode não ter coragem, né? E nem deve revelar as coisas que a gente tem dentro da gente, né? Porque são questões de cada um, né? Cada um sabe o que pode compartilhar ou não com o outro. Mas a gente não pode esconder isso de nós mesmos. Então, quanto mais verdadeiro nós sermos conosco, sem disfarce, sem jogo de mentira, sem desculpa, melhor para nós, né? Porque isso nos dá condições de objetivar a nossa realidade interna. E toda vez que tu objetiva a nossa realidade interna, ou seja, tu consegue dar uma forma, tu reconhece, né? Objetivar tornar consciente aquilo, tu consegue se relacionar verdadeiramente com aquele elemento. Se tu não consegue enxergar, como é que tu vai trabalhar aqui? Né? Se tu consegue perceber, se tu consegue dimensionar aquela parte dentro de ti,
Tu não tem como. Só pode responder uma pergunta se tu tiver a pergunta primeiro contigo, né? Como é que tu vai achar uma resposta se tu não tem a pergunta? Como é que tu vai lidar com as tuas coisas se não souber com quem que tu está lidando? Então, isso é fundamental, né? Então, ela então nos convoca, né, a benfeitora, a enfrentar com naturalidade os limites da gente, da vida, né? E poder, de uma certa maneira, ir avançando pouco a pouco. E ela vai dizer que é natural, né, nesse movimento da vida, a gente ter resultados positivos e negativos, né? E que a experiência, justamente, é uma soma disso. Então, que a gente não espere que a gente vai dar conta de tudo, né? Mas que a gente possa, em cada experiência negativa ou em cada insucesso, né, avaliar sem se culpar, sem cair em depressão, arrependimento, e buscar tirar o proveito como forma de ir se superando. E aí ela fala uma coisa bem importante também, né, gente, além de tudo isso, né, que essa coragem não é só de enfrentar os conflitos e dificuldades da vida. Essa coragem tem que se transformar também numa consciência de autoestima também, né? Ou seja, de um poder pessoal. Então, essa coragem não é só feito de um exercício de enfrentamento, mas um exercício de enfrentamento que se dá na fé, como, né? Que se dá também na autoestima. Então, ela diz assim que a gente tem que trabalhar dentro de nós e nunca temer ninguém. Ou seja, não atribuir superioridade, né, àqueles que não possuem. Claro que tem espíritos muito mais superiores do que a gente muito mais nobres para a gente, né? Mas é questão e que a gente vai respeitar e que estão realmente tem algo para nos ensinar. Mas esse movimento não pode ser gerado pelo temor. Quanto mais em pessoas que não têm recursos e da qual a gente não pode atribuir a elas um poder especial que elas não têm, né? Então, a importância de não se deixar levar pelo temor, né? Mas sim, né, o respeito, né? O respeito por cada um, né? Sabendo que cada um pode também nos ensinar alguma coisa, né? E se então é uma proposta de crescer, né? No direito de sermos ser humano e também dá o direito da pessoa ser quem ela é, né? E sempre ficar preso também ao outro ou às situações que a vida apresente. Então, aí ela vai realmente trazer a importância, né, de trabalhar o otimismo e a gente ir desmanchando algo que é que é algo que é básico no ser humano ainda, que é o medo. E aí a Joana tem uma frase que é violenta, gente, é no fígado, né? Ela diz assim, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela diz assim: o medo é o inimigo atroz, que dizima vida aos milhões. Olha só, gente. O medo dizima a vida aos milhões. Então, quanto das questões do mundo, né, e que chega à tragédia da morte, tem o medo como um padrão, né, por trás. E por isso a questão da coragem, né? Então ela vai fazer uma diferença muito grande entre temor e coragem. A coragem não tem nada a ver com temor. A coragem nasce justamente nessa clareza amorosa que se sustenta nos nossos valores morais.
e tem que ser treinada, né? Ela pode ser treinada. Então, e aí ela faz a diferença, né? Psicológica da pessoa corajosa e da pessoa que teme. A pessoa que teme se esconde, controla, se precipita, né? Porque no temor a gente não tem a confiança necessária. Então a gente acaba sendo precipitado e às vezes impiedoso e irresponsável também em nome desse temor. E a pessoa que é realmente corajosa, ela pode confiar, ela confia nela, confia na vida, porque ela tem coragem, né? Então ela consegue esperar e agir de maneira adequada. Então a coragem não é aquele que sai enlouquecido, né, batendo em todo mundo, querendo enlouquecer, né, querendo dar conta de tudo. A coragem é saber suportar a realidade e, por ter coragem, ter capacidade, então, de enfrentar discriminando, discernindo e de maneira, no momento certo, buscando elementos para isso e construindo recursos para ir superando aquela situação. Então, essa é a questão da coragem que ela coloca. Mariana? Gelson, então, nesse caso aí, você está falando da coragem, ela é realmente a gente assumir a nossa vulnerabilidade, né? Que a gente não é perfeito, né? Porque isso é muito difícil também, né? Eu acho que está bem associada a isso, né? Sim, existe uma força na nossa vulnerabilidade. Porque se a gente esconde, teme e rejeita o que é vulnerável em nós, acontece duas coisas. Ou a gente vai sempre criar essa fantasia de controle, e aí tudo que é novo dentro de nós, que gera uma certa insegurança, ou que é desconhecido, vai ser rejeitado, e aí a gente está repetindo um padrão que já conhece e não consegue mudar, porque é um padrão que já não serve mais, mas por medo a gente está sempre, né, insistindo no mesmo, né? E por consequente a gente não deixa que dentro dessa vulnerabilidade traga um novo, né? Porque aquilo que é vulnerável traz também algo que para mim é desconhecido, né? E aí a gente pode encontrar surpresas lá dentro da gente, né? Naquele elemento que pode ser mais frágil, pode ser mais eh, limitado em alguns aspectos, mas que também traz coisas, novidades que de repente a gente não conhece e que são extremamente úteis para nós, né? Então, sim, a vulnerabilidade é importante, né? Dentro daquela questão que a gente comentou da inteireza, de não sermos falsos conosco mesmo, né? Então, isso tudo faz necessário. Eu sou Li. Bem, boa noite para vocês, boa noite. E também olhando aqui no livro, na capítulo 15, sucessos e sucesso, sucesso e sucesso. Realmente é assim, o título, né, do capítulo também está falando sobre isso. É bonito porque diz que o indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil com afável, irradiando bondade, conquista em profundidade, sem excentricidades, aqueles que se lhe acercam e conquista em profundidade. E aqui numa outra partezinha também, o sucesso sobre si mesmo acentua a harmonia e aumenta a alegria do ser que se candidata a contribuir em favor do grupo social mais equilibrado e feliz, levando o indivíduo a doar-se ao mistério. Porque está dizendo aqui da coragem. Sem a coragem não dá, não tem esse tipo de sucesso. Porque isso aqui é uma coragem, é uma coisa bem interna mesmo. É como se de não é para sair aí esmurrando as pessoas. É a coragem de se aceitar também,
né, que a Mariana falou, e é muito lindo também o capítulo 15, Uhum. do mesmo livro, do Desperta, né? A Joana vai falar em algum momento, né? Não é o nosso capítulo, mas ela vai falar sobre sucesso, mas ela vai falar que o verdadeiro sucesso é a vitória sobre nós mesmos, né? Esse é, né, é o maior sucesso que a gente pode ter, né? É. E é interessante daí que ela, daí no capítulo 31, né, do nosso item de estudo, que ela vai trazer então a questão da cruz, que é um símbolo muito rico, né, que o Jung vai trabalhar, né? Então ela vai colocar justamente nessa ideia de tensão, de desafio, é, e ela vai colocar que os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para por ele mesmo, né? Então, ela fala da cruz dos problemas, né? E o quanto essa cruz pode ser leve ou não, né? Para cada um de nós, né? Então, é, ela comenta, né, dessa crucificação amarga e grave, né, que só vai ser libertada a partir dessa transformação interna, né, e aqueles, né, que vão buscando essa compreensão da mensagem do Cristo, aonde a cruz se torna, então, leve, né, porque ele mesmo prometeu para a gente, com ele o jugo era leve, né. Enquanto os primeiros usam a cruz de maneira literal, né, e justamente de maneira mais punitiva e mais e como se fosse uma imposição, né, literal da vida, né? Os demais vê a cruz daquilo que ela traz nos outros capítulos, né? Como a capacidade minha, né? De enfrentar a vida e ter recurso e ver. Então, no conflito, nos desafios, uma oportunidade do espírito, né? E mesmo diante da dor, do sofrimento, do constrangimento da vida, eu não me vejo aprisionado. Eu consigo, eu permaneço livre, então, para poder me movimentar de uma certa forma. Então, ela vai estar trazendo essas duas imagens e enquanto isso está presente nas dinâmicas da nossa vida, todos os setores, né? E ela cita, inclusive, a questão da família, né? É, é, e com isso ela vai trazendo a importância do amor. Mas antes de seguir com o capítulo dela, eu queria ampliar um pouquinho com vocês, a partir dessa ideia de cruz, todo o trabalho que o Jung tem com a simbologia da cruz. Porque o tema da cruz é um tema que Jung vai trabalhar. A cruz representa o eixo vertical e o eixo horizontal. Então, a cruz é uma mandala, né? É uma totalidade, os 4 pontos cardeais, né? Então, a cruz representa a totalidade, representa, então, o símbolo dos processos verticais do espírito, né? Dos valores, dos embates entre a dimensão mais instintiva e mais espiritual, e de outro lado o mundo horizontal, que é o mundo da vida, enquanto aquilo que se apresenta, né, na minha vida e na minha dimensão humana, de estar encarnado, de ter um corpo, ter uma profissão, ter tarefas, assim por diante. Então, a vida exige tanto esse eixo horizontal como esse eixo vertical, formando, então, a realidade, né, que é uma totalidade. Ao mesmo tempo, né, o Jung vai dizer que a crucificação é um estado da qual a gente não vai poder fugir, né? Ou seja, em algum momento nós vamos ter que estar crucificados entre os nossos opostos. A gente viu que os opostos representam a tensão da vida, o conflito, e a resposta do conflito, diz o Jung, não está nem no ego
e nem no inconsciente, mas está no self, no espírito. Então, para poder ter essa resposta que vem do self, a gente tem que ver suportar esses opostos, né? Suspenso na cruz, né? Entre um lado e o outro da realidade, né? Até que, na atitude humilde e perseverante, nesse diálogo entre os seus opostos, a energia é mobilizada e possa emergir esse terceiro elemento, que é o self, trazendo, então, um resultado. Sendo assim, o tema da cruz para Jung é um símbolo do caminho da individuação e da autorrealização humana, né? Então, a imagem que Jung traz da cruz, justamente, né, a gente precisa, no curso da sua vida, passar pelo ego, que é essa dimensão consciente, em direção ao self, que é o centro mais íntimo da nossa personalidade, e que integra, né, na verdade, as duas realidades, a parte consciente e inconsciente, né? Então, tanto o Cristo como a cruz são símbolos dessa dinâmica e trazendo a imagem da individuação e do self, né? Então, assim como a cruz desempenhou um papel importante, né, gente, na transformação de Jesus, né? Ele superou, né, a iniquidade humana, superou o conflito e ressuscitou com uma imagem de transformação, né? Então, o nosso caminho também passa pela cruz. Então, o Jung vai dar vários significados para a cruz em relação a essa ideia de individuação, né? Então, aí na cruz a gente tem um efeito sanador, curador e central em favor do self no processo do ser humano. Então, dentro disso, a cruz é um símbolo de sacrifício, né? E o que seria esse sacrifício da cruz? É justamente, né, o abandono do ego em favor do self. E a renúncia, então, né, de se deixar levar pelos impulsos. Então, eu tenho que suportar aquela energia, que é aquela libido da primária, né, em favor da transformação da libido, e me colocar no sacrifício, né, de alguém que se abandona a Deus, né? Então, de uma certa forma, isso tudo tá em jogo aí na dinâmica que envolve, né, essa imagem da cruz e do sacrifício, né? Então, e nesse processo, que a Joana coloca? Que para se entregar a Deus, né, o ser humano precisa primeiro conhecer a si mesmo. Então, o sacrifício sempre é antecedido por um ato de autoexame. Porque o sacrifício bom é esse sacrifício consciente, né? Assumido, que reconhece a necessidade daquele movimento. Então, se eu não conheço a mim mesmo, e se eu não conseguir fazer um exame, como é que eu vou sacrificar uma parte minha em favor da outra? Então, a gente sacrifica a parte do ego em favor do self, e aí ganhamos em consciência e em grandeza da nossa totalidade do ser. Eu sou li? Eu ia perguntar para você, Doc, um exemplo, né? Porque todos nós estamos na caminhada, uns caminhando um pouco mais à frente, outros mais atrás, nós estamos na mesma caminhada aqui na Terra. Então, eu queria um exemplo assim, concreto, mas eu tenho a impressão que é nessa parte aqui que diz do paradoxo, né? O aparente paradoxo da proposta do mestre. Aí a gente pode ler essa resposta? Pode, ali tem sim, mas a gente pode trazer exemplos também, né? Por gentileza. Eu vou trazer um exemplo interno e
E vou trazer um exemplo externo. Um exemplo interno, por exemplo, né? Uma coisa bem simples, que não é tanto de um conflito assim, né? Maior, mas chega na crise da meia-idade, por exemplo, começa a acontecer algumas pressões internas. E a nossa função superior, ela começa a colapsar, ou seja, ela começa a ficar caduca, envelhecida, no sentido de que ela fica sempre a mesma coisa, ela não se renovou mais, né? E então começa a vir a função inferior. Então, muitas vezes, tem que sacrificar uma função nossa para desenvolver uma outra função dentro da gente. Né? Então, eu vou sacrificar uma parte minha para promover uma outra parte minha. Então, isso é uma forma de sacrifício. Uma outra forma de sacrifício, né, é o sacrifício daquele estado de entrega, né, que é eu humildemente me coloco em favor da ignorância do outro, né, e aceito me submeter àquela situação em nome de uma coisa maior. Né? Então, a pessoa não está certo, a pessoa ignora, para não gerar conflito, para que aquilo não possa criar situações, né, que acabam desgastando, perdendo energia e criando mais confusão ainda. Então eu vou sacrificar algo, né, e humildemente me coloco daí né, para poder. Então tem várias formas de sacrifício. A mãe que sacrifica a sua vida para poder cuidar do seu filho, e assim vai, né? Sacrifício é que não deixa de ter nessa vida, né? Mas, de uma certa maneira, então, o símbolo da cruz é o símbolo do sacrifício, mas é o símbolo também do sofrimento. Esse é o segundo significado da cruz para Jung, né? É, então, e ele vai dizer isso, Jung, em algum momento, né? Que a cada passo da nossa caminhada, em termos de conscientização progressiva para a nossa individuação, só pode ser comprado com sofrimento. Então, o sofrimento, diz o Jung, é o portão pelo qual o ser humano precisa passar quando ele quer se tornar consciente de si mesmo. E por isso que a Jona fala que gerar consciência é um parto doloroso. E justamente sofrimento é porque a gente tem que suportar e aceitar o lado contraditório nosso, né? E Jung vai dizer que um dos maiores momentos de, de encontro é o momento de maior solidão e sofrimento que a gente pode ter. Que são nesses momentos de extrema solidão e sofrimento que geralmente favorece o encontro verdadeiro com o céu. Então, isso faz parte também desse processo da cruz, né? O Jung ele vai colocar na gente que quem quer que se encontre no caminho para a integridade não pode escapar daquela estranha suspensão representada pela crucificação. Silvia? Me parece que essa explicação do sofrimento é uma coisa que é além do cotidiano. Não sei se eu estou correta em entendendo isso. Seria aquele momento de nos perguntar, de fazer a pergunta para nós mesmos, e enfrentar a nossa realidade, como a Mariana falou, ver a nossa vulnerabilidade, achar força nela. Seria aquele momento The Dark Night of the Soul, a noite escura da alma. Enquanto que a alma batalha com si mesmo para sair vitorioso no fim. Seria
mais ou menos uma É, coisa assim. sim, Além desse isso. sofrimento de dia a dia, de que a gente tem que enfrentar. Eu estava me lembrando uma coisa, o Aldous Huxley, ele dizia que 10% do nosso sofrimento é parte da condição humana, e 90% é sofrimento que a gente cria para a gente mesmo. Ahm, eu não sei se eu estou entendendo do jeito, mas, por exemplo, esse sofrimento que Jung fala, que a Joana diz que quando a gente chega nessa auto-iluminação quase que de conhecimento, seria esses enfrentar coisas que a gente cria para nós mesmos, ah, e nos superarmos e nos encontrarmos com a gente mesmo. E apesar de todo das coisas que a gente não gosta na gente mesmo, aceitar aquilo e transformar, é um momento de transformação da alma, da gente como É, espírito imortal, em vez de vida todo dia. Não sei se eu estou entendendo bem assim. sim, Silvia, isso sim. Eu acho que é tudo que cruza, né? Porque a cruz é um cruzamento, né? Na cruz tu é atravessado por duas forças, né? Uma vertical e uma horizontal. E na cruz a gente fica suspenso, né? Então, eu diria que não é só a, o insuportável em nós. Acho que passa muito por isso, que essa solidão Jung, no Psicologia e Alquimia, no volume 12, ele vai dizer: chega um momento que o paciente vai ter que ficar sozinho com ele Com mesmo ele quando mesmo. ele achar que não pode mais suportar ele mesmo. E É, então a gente pode dizer o seguinte, dobrar o seguinte: é o encontro sem falta, né? Ou seja, o encontro da exigência com aquilo que cruza e contraria, né? Aquilo que não se quer ser, que é a sombra, e também aquilo que não é, mas que é o outro, que é qualquer situação, né, que se apresenta. E por terceiro, aquilo que é seu, que é um não ego, né, um não ser, mas que participa da tua vida, que é o self e o inconsciente coletivo. Então, a gente está sendo empurrado para lá e para cá por essas tensões e que envolve também essas contradições que tu falou, né? Aonde nós somos uma cruz da qual a gente não para nós mesmos, né? E porque não temos como evitar isso. de certa forma, é isso que você está dizendo, é, é a gente aceitar em realidade, é nós trazermos para nós tudo que a gente não gosta, que põe para um lado, esquece, tenta esquecer daqui, mas que sempre fica lá, está sempre lá atrás da cabeça. De certa forma, falar, não, hoje estou aberta, vou receber todas essas coisas que eu não gosto em mim, as coisas que eu gosto em mim, o que me faz bem comigo mesmo, o que eu não faço. E acho que é nesse momento, porque às vezes mesmo as coisas que a gente gosta na gente, é difícil de aceitar. Então, esse momento seria uma solidão total, porque você tem que estar completamente sozinho com você mesmo. Eu acho que talvez seja, essa é a hora escura da alma. E de uma certa maneira buscar responder, né? Quer dizer, o nosso êxito, né? Essa proposta que Joana coloca depende inteiramente da pergunta que é justamente como lidamos com o sofrimento. Essa seria a grande questão daí. Muito obrigada. Gil? Boa noite a todos. O Gelson, eu vejo muita semelhança nessa simbologia que a Igreja Católica traz dentro, no sentido de sofrimento, né, de dor, né? Lembro quando eu era praticante assídua da Igreja Católica, a cruz me dava esse sentimento assim muito negativo. E tem outra simbologia, não sei se tem a ver, é como Mas a Gil, eu gostaria que tu não pegasse por aí. Não é esse não, sofrimento negativo, seria o sofrimento inevitável daquilo que, de uma certa maneira, né, daquilo que a gente não pode se desviar. Esse sofrimento que existe, né, é aquele sofrimento que é necessário, que é
próprio da nossa existência. E não, porque se a gente evita esse sofrimento, a gente busca uma neurose, como sofrimento substituto. Então, esse sofrimento pesado que tu fala é o da neurose. Então, Exato. a cruz é o convite de aceitar e carregar o sofrimento que existe, e não aquele que é do peso, né, da visão. Não é uma visão de peso, de sofrimento, é o sofrimento natural, ou seja, é esse embate que a Joana fala, da luta da vida, e de uma certa maneira carregar o sofrimento que existe dentro de nós devido à nossa contrariedade, né? Exato. Então Porque é nesse sentido. porque parece que, eu lembro que eu tinha, como você tinha que sofrer, e parece que permanecer naquele sofrimento. Me dava essa impressão. E a mesma coisa, me veio a imagem também simbólica da cruz como um sinal de exorcismo. Então, que a gente tinha que exorcizar os nossos demônios, seria isso? Porque, né, me É, fez essa lembrança da cruz, a é, cruz. não, essa não só a gente vai só exercitar os demônios também se a gente suportar a cruz, né? Exato. Então nesse sentido, carregar a cruz significa para Jung aceitar a própria cruz e não pensar em carregar a cruz do outro ou a cruz do Cristo, né? É assumir a nossa própria vida e não fugir dela. Isso é carregar a cruz, né? Exatamente isso. Não fugir da vida. Então, sofrer nesse caso significa a colisão das contradições opostas que estão dentro da gente. Então, o símbolo da cruz é um símbolo de um lado de contrariedade e oposição, mas também é a imagem dessa passagem dolorosa da qual não há transformação, né? E aí, como resultado, a cruz se torna daí a imagem da reconciliação dos opostos. Então, se a cruz tem esse lado assim de sofrimento, né? Ela tem também essa imagem do destino enquanto a completude desses dois eixos horizontal e vertical e a possibilidade de unir o que estava antes separado. Então, a cruz acaba sendo um símbolo ordenador, autorregulador, e por isso a imagem da reconciliação de todos os opostos nessa visão de totalidade que a cruz representa. Que bom quando a gente vai tirando os véus. Vai Sim. tirando os véus. É. Obrigada. Eu sou Li e depois a Débora também quer colocar alguma coisa. Bem rapidinho, aqui, quando então, porque se a gente vai estar aprendendo a lidar com o sofrimento nosso interno, também o interno também existe as situações no mundo, existe o externo. Então, quando não entramos na crítica compulsiva, por exemplo, criticando todo mundo, achando que aquele, porque aquela, porque aquele é outro, aquela situação. Então, se eu consigo ter dentro de mim eu não vou dizer neutralidade, nem coisa assim de inferior, se achando o máximo, nada disso. Mas se a gente conseguir ter uma calma dentro de si, Doc, para neutralizar pelo menos aquela situação de uma forma, ou a gente ora também, né? Mas então se aceita mais o meu próximo sem críticas, aceitando situações que apareçam no meu caminho, também é uma forma de carregar a cruz, não é? Não, sem se fazer de vítima, não é isso. Como você falou, da alegria, com alegria até dentro de si, pensando, meu Deus, gratidão porque eu estou conseguindo me controlar meus pensamentos. É isso que seria o que você Sim, falou aqui há a gente pouco falava da sobre coragem Jung. antes, né? Aquilo que a gente falou da coragem antes, né? Que a coragem, a diferença de coragem e temor, a coragem justamente dá isso, dá a consciência otimista e a força para a gente poder ir trabalhando isso com paciência, com tranquilidade, né? E assim ir levando adiante a nossa
o nosso processo de transformação, né? Então é isso. Tá, obrigada. Débora? E, Gelson, não sei nem se eu vou conseguir formular direito a pergunta, é porque, assim, bagunçou tudo aqui dentro, porque eu fiquei pensando, assim, que talvez essa percepção que a gente tenha da vida, né, que é muito materialista, me lembrou de Kardec quando ele fala, né, do que o materialismo, né, tipo, acaba trazendo essa noção ingênua, né, de que a vida é, né, prazerosa, tem os imediatismos, né, e eu fico pensando, então, assim, então, mas também sem ir para o outro lado do catolicismo, mas eu fiquei então pensando, então realmente a evolução espiritual é uma evolução dolorosa, tá? A tomada de consciência essa que é a verdade, né? Como o Buda falou, o sofrimento existe, né? E então, da perspectiva da alma, vai ser doloroso, né? Então, assim, não tem para onde correr e quanto mais rápido eu aceitar essa verdade, menos doloroso vai ser. É aquilo que se fala espiritualmente, né, Débora? A dor gera a evolução e a evolução vai apaziguando a dor. Então, a dor é o primeiro estágio da consciência humana, né? Para despertar consciência, para a gente poder enfrentar a vida. Então, a dor impõe ao homem olhar para si, olhar para a vida. Na medida que a gente evolui, a dor vai perdendo a sua força, né? E o amor vai entrando no lugar, né? Mas sim, né? Ainda, né? No nosso nível de consciência, né? E por isso que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção existencial. Como é que o sofrimento é como eu vivo a dor, né? Por isso que eu falava aqui que a grande questão do ponto de vista da cruz, né? É como é que eu lido com o sofrimento, com a dor. Porque lá na imagem do Cristo tem 3 pessoas na cruz. Tem ele mais 2. Um tá praguejando, um tá revoltado, o outro tá arrependido e pede para ser, né, que ele compreenda, né? E Jesus, né, está acima disso, né? Então ele está vivendo, ele não tá, ele está também na cruz, ele também está pagando o preço, mas ele tem uma outra, né, uma outra postura. Então cada crucificado ali mostra um nível de consciência e uma forma de lidar com o sofrimento. Então é isso, né, gente? Como é que a gente. Cada um tem a sua cruz e sua forma de, de ficar, né, suspenso na sua crucificação, né? E aí que tá. Então, se essa cruz ela vai ser uma tortura ou vai ser realmente a reconciliação dos opostos? E a possibilidade de uma imagem de um caminho que seja realmente de apaziguamento, né, e de união, como um símbolo daí ordenador e realizador da alma. Então, porque todo símbolo ele tem um aspecto positivo e negativo, né? Então é por isso que a Joana fala da forma, né, dessa cruz, né? Enquanto para alguns se torna negativo, né? E outros não, se torna leve, né? Kátia? Nelson, a dor, o sofrimento é da consciência e do ego, né? Existe alguma outra instância que passe por esse processo também? Por exemplo, imaginando aqui o sonho, que apareçam outros elementos e que haja dor e sofrimento. A dor é do mundo, é da vida, tá? A dor é da vida, né? A gente envelhece, como diz o Buda, né? Tem morte, tem doença, né? A dor é do mundo. O sofrimento é do ser humano. E aí tem o sofrimento da alma, que tem várias instâncias. Tem o sofrimento do ego e tem o sofrimento do self, né? Então, a gente pode falar em vários tipos de sofrimento e várias formas de sofrer. A paixão do Cristo, né? A paixão do Cristo é o sofrimento dele por nós, por amor. É um sofrimento amor, é um sofrimento entrega, é um sofrimento que ele assumiu
de nos acolher, né? Então, a paixão do Cristo, ele ilustra não, o sofrimento do ego, mas do self, né? Então, claro, a nossa alma sofre, e dentro de nós, os vários em nós sofrem de várias maneiras diferentes. A nossa criança sofre de um jeito, a nossa mulher interna, né, a nossa alma interna sofre de outro jeito. Então, a nossa alma tem várias formas, várias consciências e lugares onde a gente vive o sofrimento. Silvia? Se eu entendo bem, eu sinto que, por exemplo, a dor do self é quando a gente já não sofre mais pela gente, mas sofre pelos outros, de ver o sofrimento dos outros. Talvez você chega num ponto em que você já passou por aquela solidão de entendimento e a gente já sofre de ver o sofrimento dos outros, talvez. Por exemplo, no caso de Jesus, você disse, ele foi por amor, ele sofreu por amor. E aquela passagem em João que ele diz que Deus amava tanto o homem que ele deu o próprio filho, não é? Uhum. Então, seria uma coisa que o sofrimento do selfish é um sofrimento de a gente como humanidade toda, como você já incorporou aquele conhecimento de amor É, ao próximo. eu diria assim, Silvia, com certeza, isso é um aspecto. Eu diria que quando a gente atinge essa dimensão do self, como numa dimensão mais plena do self, como na casa de Jesus, tudo é amor, né? Então, servir, né, servir a Deus. Então, o sofrimento se torna realmente um detalhe, né? Enquanto uma condição que se apresenta. E aí a gente sofre não só por amor aos outros, a gente sofre porque tem um significado, um sentido. Então, se aquilo tem um sentido para mim, eu vou em frente, mesmo que me doa as pernas. E às vezes eu saio sorrindo. Quanta gente que vai ficar bonita faz uma operação terrível, que se corta toda, fica meses de dor, porque acha que tem um sentido naquilo, né? Né? Mas Mesmo não que é depois bem o sofrimento do self aí, né? pode se arrepender. Então, quando as coisas têm um sentido para nós, só que esse sentido tem que ser verdadeiro, né? E não o sentido, né? Mas quando as coisas têm um sentido, o sofrimento toma um outro lugar. Estamos Obrigado, encerrando, Gelson. Acho mas que essa foi uma das melhores aulas que a gente teve. Muito obrigada. Cláudia, para finalizar, então, quer colocar alguma coisa? Gelson, para ir com o pensamento de Silvia, eu acho assim, que a gente sofrer pelo sofrimento dos outros, mas sabendo que a gente já passou por aquilo e que aquele momento que aquelas pessoas estão passando aquilo, que muitas vezes nos abalam bastante, né? Também vai sair daquela situação futuramente, né? E que está em nós, se não estamos na mesma posição, porque tudo é um reflexo, né? Não estamos na mesma posição, saber, né, dar a mão para ajudar também aquela pessoa a sair daquela posição. Eu sei que é Claro. difícil, porque muitas vezes vem agressão, muitas vezes vem ingratidão, muitas vezes vem muitas coisas que a tendência nossa é o quê? Entrar dentro de uma caixolinha, se fechar, não, ai, não quero nem contato, né? Mas a gente sabe, o Espiritismo bate na mesma tecla dizendo, se não for através do contato, nós não vamos para frente. Né? Era só isso para Até dizer. porque Desculpa toda aí. dor é transitória, mas o sofrimento como é uma questão de postura de cada um, a gente é, pode alimentar ou não ele, né? E por isso que aqui a gente falava, né, com a Joana aqui, e é o símbolo da cruz, que todo processo de sacrifício e sofrimento ele pressupõe um trabalho de autoentendimento, né? De consciência, autodescobrimento que o benfeitor nos coloca. Então, é isso, né? O amor
e o conhecimento como as ferramentas que nós temos para poder lidar, né, com enfrentar os desafios da vida. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra o item 12, tá? E semana que vem, então, a gente vai para o item 13, ponto estratégico na postura de Jesus. Tá ok?